Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 15. Nessa aula de hoje eu vou mostrar como construir um formulário de selecionar clientes, vou mostrar como utilizar botão, caixa de texto, data grid, como colocar esses controles na tela, vou mostrar como configurar as propriedades principais desse controle, vou mostrar no final também como chamar esse formulário depois que ele estiver pronto, desenhado, como fazer para chamar esse formulário clicando no menu cliente. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, vou clicar no meu projeto temporada 1. Então, nós estamos implementando a camada de apresentação. Na aula passada, nós fizemos o menu e criamos o menu cliente, cadastrar e fizemos também o menu de sair. O menu de sair eu expliquei sobre eventos e já implementamos para quando clicar no menu sair e fechar o formulário de menu. Hoje nós vamos criar o formulário de cliente, que é o segundo formulário, que é o formulário que vai ser chamado quando clicar no menu cliente, cadastrar. Então vamos lá, vamos criar esse formulário. Então, como é que eu crio um novo formulário no meu projeto? Vou vir aqui no projeto de apresentação, botão direito, adicionar ADD, Windows Form. Então, cliquei aqui no projeto, camada de apresentação, aí vim aqui em ADD e vim em Windows Form. Quando eu clico em Windows Form lá, na verdade isso é um atalho. Aquilo lá é um atalho, ele já abre aqui a janela de adicionar novo item e já vem com ele marcado aqui para mim. Tá vendo? Então, quem às vezes tem o costume de clicar em botão direito, adicionar, novo item, vai chegar no mesmo local. Se eu for lá na camada de apresentação, clicar em adicionar, ADD, e clicar em New Item, que é novo item, vai vir nessa mesma janela. Só que quando a gente clica lá em Windows Form, ele já vem nessa janela e marca o Windows Form, que é o que a gente quer utilizar. Agora, se você vir em New Item, você tem que vir escolher. Tá? Mas as duas formas são a mesma coisa. Vamos colocar um nome para esse formulário. Vamos chamar ele de FRM, cliente selecionar. O que é cliente selecionar? FRM de formulário. Cliente, porque eu quero que agrupe os formulários de cliente. Então vai ficar FRM cliente selecionar, FRM cliente consultar, FRM cliente inserir, FRM cliente pesquisar. Então tudo que for relacionado com cliente vai ficar junto no projeto de apresentação. Por isso que eu estou começando com a palavra cliente. Tá vendo que aqui do lado ele mostra uma observação falando que é um Windows Form em branco. Vou dar um adicionar. O que aconteceu? Aqui junto com o meu formulário menu ele adicionou um novo formulário. É o mesmo padrão do formulário anterior que eu mostrei para vocês. Olha lá, ele cria aqui o código, ele cria o design, tá vendo? Então aqui tem as classes. Então esse formulário aqui vai ser o nosso formulário de selecionar cliente. Então vamos começar a configurar ele. Então nessa aula eu vou mostrar as técnicas para fazer o visual, para você montar o design do formulário, que são os formulários comuns. Primeira coisa, então, vamos mexer com a aparência dele. Então, acabei de criar um formulário, se você fechou sem querer, é só vir aqui e clicar duas vezes de novo aqui em cima do FRM Cliente Selecionar, que está dentro da apresentação. Clica duas vezes, ele vai abrir no modo Design. Em cima dele eu vou dar o botão direito e vou em Propriedades. Então, aqui eu tenho as propriedades do formulário. Lembrando que propriedades são aparências. O que é aparência? Altura, largura, cor, tipo de borda, se exibe o botão maximizar ou não. Essas são as propriedades, são as aparências desse formulário. Apareceu as propriedades aqui, o que eu vou fazer? Lembrando que eu expliquei bastante sobre propriedade da janela nas primeiras aulas de Forms, tá? Então quem não viu, vi as duas últimas aulas que tem bastante detalhes. Então a primeira propriedade que eu tenho que alterar é a propriedade nome, name. Como eu coloquei um nome legal para o formulário, deixa o nome que está, não precisa mexer. A próxima propriedade, vamos na propriedade size, vamos já ajustar o tamanho dele. Então, que tamanho que tem os computadores que eu vou usar essa aplicação? Ah, será que é resolução 800 por 600? Ah, não, hoje em dia todo mundo usa 1024 por 768 naquela empresa. Então, quando você for fazer um sistema, você tem que perguntar na empresa que tipo de aplicação que o sistema, qual que é a resolução das telas. Se for máquina nova, com certeza é 1024 por 768. Agora, se tiver muita máquina antiga, é 800 por 600. Se você não tem certeza de nada, então é 800 por 600, porque aí eu garanto que minha tela vai funcionar. Então 800 por 600 é a resolução total da tela. Então daqui aqui, da tela inteira do usuário, daqui aqui 800 por 600 e daqui aqui, ó. Então eu tenho 800 de largura por 600 de altura. Então, como nós temos a tela menu, que é aquela tela que a gente fez na aula passada, então o menu vai comer um pedacinho da altura aqui. Vocês concordam? Então o menu vai comer um pedacinho aqui. E a barra de status vai comer um pedacinho aqui embaixo. Ó. Então eu não posso falar que esse formulário vai ter
600 de altura, porque se eu falar que ele tem 600 de altura, ele vai ficar escondido embaixo do menu e vai criar barra de rolagem aqui do lado. Tá? Então eu tenho que considerar essa diferencinha. Então vamos pôr que ele tem, por exemplo, 500, que aí eu deixo, ou 400, deixo uma margem de segurança. E a largura, se eu falar que tem 800, aí se aparecer uma barra de rolagem aqui, vai comer um pouco dos 800. E mais tem uma bordinha bem fininha que aparece da tela do pai, né, do Farm Menu. Então, em vez de colocar 800, coloca 700. Então, 700 por 400, por exemplo. Então, é importante que vocês considerem isso quando estiver fazendo uma tela, para depois não ficar criando rolagem no usuário e ele começa a se sentir incomodado e deixa de usar seu sistema. Então, ó, 700 de largura por 400, por exemplo, de altura. Lá. Então, essa é o visual que vai aparecer. É claro que se o usuário tiver com uma resolução, essa tela vai estar pegando a tela inteira dele. Então, essa tela que vocês estão vendo aí vai estar aparecendo assim, por exemplo, para o usuário que trabalha numa resolução 800 por 600. Vai estar pegando a resolução inteira do computador dele. Então, está aqui 800 por 600. Está definido o tamanho do nosso formulário. Como esse formulário vai ser um formulário que vai ter os campos já no lugar certo, é um formulário que não pode ficar maximizando, minimizando, senão estraga o visual dele. Vamos esconder esses dois campos aqui, ó, essas duas caixinhas. Vamos deixar só o xizinho, não vamos deixar minimizar nem maximizar. O usuário abriu a tela, ele mexe, que ele tem que mexer, ou ele fecha ou ele salva. Então ele não vai poder ficar minimizando, maximizando nesse caso desse exemplo. Então tem a opção, ó, como é que é maximizar em inglês e como é que é caixa. Então lá, caixa de maximizar, maximize box. E minimizar em inglês, minimize box. Então tá aqui, maximize e minimize. E aí vamos colocar então maximize falso e minimize falso. Então ele está falando, essa é para deixar maximizar, é para deixar minimizar. Então coloquei falso e falso. O que aconteceu? Olha lá que legal, sumiu daqui os dois quadradinhos de minimizar e maximizar. Vamos configurar a borda agora. Então tem aqui Former Border Style, estilo da borda do formulário, que é a tradução. Forma formulário, border, estilo, estilo. Então o que é Sizeable? Sizeable é aqui que permite que o usuário venha aqui com o mouse e arrasta para o lado, deixa ele mexendo no tamanho da borda, que é o padrão, ele deixa o usuário mexer. None é sem borda, vamos supor que você quer fazer aquelas caixinha. Sabe quando você abre o sistema, abre uma telinha bonitinha, assim, com um logotipo lá? Às vezes não tem borda, aquilo ali é um formulário, mas que a borda dele não está aparecendo. Ó. Se você quiser ver como fica, ó, se você colocar none lá, tá vendo aqui do lado como ficou? Aí tem a segunda, fixa e simples. O que é fixa e simples? Fixa ou single. Quer dizer que ela vai ficar fixa e simples. Ela é uma borda simples, mas e não deixa o usuário arrastar e soltar essa borda. Vai ser sempre aquele tamanho que você determinou, que é o tamanho que a gente configurou lá agora há pouco, 700 por 400. E aí tem borda 3D, tem outros bordas do tipo Windows, então tem várias bordas. A borda que nós vamos estar usando hoje é a fixa simples, não vai deixar o usuário arrastar e soltar. O tamanho que eu defini do formulário é o tamanho que esse formulário vai ser sempre. Por que eu vou usar essa opção? É a opção mais simples e é uma opção que você não precisa ficar ancorando, que a gente fala, né? Configurando para os controles ficar, quando o usuário aumenta o tamanho da tela, os controles aumentar aí junto. Então você definiu o tamanho é esse, não vai mexer, e aí fica legal que o jeito que você desenhar a tela é o jeito que ela vai ficar, você não precisa se preocupar. Vamos lá para a próxima propriedade, vamos mexer na propriedade text, que é o título do formulário. Então vamos vir aqui na propriedade text e vamos colocar selecionar cliente. Selecionar cliente. Qual que é a ideia minha? A ideia minha desse projeto, dessa temporada, é que você tem uma tela, você vai lá em cliente cadastrar. Aí você abre uma tela de cliente. Aí você vai pesquisar se ele já existe. Então, vou dar uma olhada se já tem o cliente, ou quero ver algum outro cliente. Então, essa primeira tela é uma tela onde você vai verificar se ele já está no seu banco. Se você não encontrar, nessa mesma tela vai ter o botão inserir, onde você vai e já cadastra. Se você encontrar e quiser alterar, você nessa mesma tela clica para alterar. Se você quiser consultar, excluir, você faz tudo nessa tela. Então, toda vez antes de inserir, você tem a opção de dar uma verificada, consultar no sistema, no banco de dados, se tem o registro. Então, o padrão de tela que eu utilizo é esse padrão de tela em todas as telas do sistema. Então, está aqui definida, lá apareceu o título aqui em cima. E tem outras propriedades que vocês podem estar configurando. Então, nesse caso, vamos deixar só essas que nós precisamos para esse projeto. Mas, por exemplo, mais para frente, talvez eu fale delas. Ó. Tem a show ícone, se você quer exibir o ícone ou não. Tá vendo que tem um ícone aqui no canto? Ó? Então, de repente, não quero exibir ícone. Se você coloca falso, lá, sumiu o ícone lá do canto, tá vendo?
True, exibe o ícone. Aí tem a opção Show in Taskbar. Essa aqui eu vou mostrar, vou usar nessa temporada mais para frente. Quando você abre esse formulário, essa opção ele vai lá e coloca uma caixinha assim na barra de iniciar do Windows. Sabe a barra de iniciar do Windows? Aparece lá. Tela de selecionar cliente que está aberta, né? Então, se você falar que é falso, quando você abrir esse formulário, ele não vai lá e cria uma nova janelinha aqui embaixo na barra do Windows. Ele deixa ela invisível. Então, depois eu vou explicar mais pra frente, a gente vai precisar dela, eu vou explicar e vou mostrar ela. E aí tem outras propriedades, tá vendo? Lembra que a gente falou do MDI? Essa aqui não é MDI, MDI é só menu, que é o pai, os filhos todos são falsos, tá vendo? Já vem por padrão como falso. Então, não preciso mexer. Olha lá, ícone, ó, se você quiser alterar o ícone, tem a propriedade do formulário que é a propriedade ícone, que é o ícone, você pode pegar um ícone e colocar no formulário. E tem mais algumas propriedades, a font color, que é a cor do fundo, tá vendo? Fonte, que está logo acima do font color, que é a fonte, tamanho da fonte, essas propriedades da fonte. Então você pode personalizar o formulário como você quiser. No nosso caso, ele vai ficar assim, que é o mínimo que a gente precisa. Colocamos o texto, colocamos a largura, colocamos que a borda é fixa e simples, e ele está pronto para a gente começar a colocar os componentes, os controles nele. Vamos adicionar os controles então no formulário. Onde que fica a minha caixa de ferramentas? Fica em View Toolbox. View é visualizar, Toolbox, Tool é caixa, Box é caixa, Tool é ferramentas. Então vamos em View Toolbox. Aqui eu vou fixar ela. Lembrando, não sei se eu falei para vocês já desses três ícones, ó. Esse aqui do meio você auto-esconde. Então se você clicar nele, ele esconde aqui, fica aqui, a hora que você aperta ele aparece, tá vendo? Então ele some, você aperta ele aparece. Se você clicar e ficar com o risquinho para baixo, aí ele fixa aqui do lado e ele não some mais, aí você pode trabalhar. Então estou trabalhando, deixa ele fixo. Acabei, posso clicar, ele vai esconder, mas está aqui no cantinho, caso você precise dele, é só abrir. Então vamos lá, como vai ser nossa tela? Primeira coisa, eu vou colocar aqui em cima um label, um rótulo falando que o usuário pode digitar ou o código ou o nome do cliente. Vou colocar uma caixa de texto para ele digitar a informação que ele quer procurar e eu vou colocar um botão pesquisar. Embaixo eu vou colocar um grid, esse grid aqui vai ser onde vai ser exibidos os dados que estão lá no banco de dados. E aqui embaixo eu vou colocar o botão inserir, botão alterar, botão excluir, botão consultar e o botão fechar. Então o usuário vai entrar, vai procurar o Drauzio. Pesquisar, opa, achei 3 Drauzio, qual que é o que eu quero? Ah, o Drauzio Henrique Chiarotti, esse aqui. Eu preciso alterar o telefone, aperta alterar, altera. Ah, não achei nenhum Drauzio. Ah, então vou apertar o botão inserir, insere. Ah, quero só dar uma olhada nos dados dele. Vai lá e consulta, tá? Então, esse tipo de tela serve para qualquer coisa. Eu quero cadastrar um fabricante. Deixa eu ver qual que é o fabricante. Ah, é o fabricante Henrique, Drauzio Henrique. Pesquisar. Achei. Ah, não achei. Ah, então tem que cadastrar esse fabricante. Então aperta o botão inserir. Ah, mas não é fabricante, é fornecedor, mesma coisa, filial. Tá? Então você vai usar esse padrão de tela para todos os tipos de cadastro que você tiver. Ele funciona. Eu falo que funciona porque eu já usei, já trabalhei em cima de mais de 1000 telas desse tipo. E é intuitivo para o usuário. Ele vai procurar o que ele quer, não achou, ele insere, altera, exclui, consulta ou fecha a tela. Tá? Agora, se for uma tela mais complexa de venda, aí você tem que fugir desse padrão, porque aí não tem jeito mesmo. Você tem que inserir a nota, aí tem que ser os produtos, o cliente, enfim, é diferente. Agora, se for telas cadastrais, é esse padrão que eu aconselho você a utilizar. E sempre colocando os botões no mesmo lugar, porque o usuário já entra na tela e já sabe por rumo onde está o botão que ele precisa apertar. Vamos procurar aqui, ó, o Windows Forms, tá? Pode ser aqui, ó, o Windows Forms, que aqui eu sei que tem todos os controles aqui dentro. Se eu clicar em qualquer um deles, com o botão direito, ó, eu tenho essa opção aqui, ó. Sort itens alphabetically. O que é isso? Ah, meu Deus do céu, não sei inglês. Ah, vou no Google Tradutor. Sort é ordenar, itens são itens e alfabeticamente. Então eu quero ordenar os itens aqui, esses itens aqui, em ordem alfabética para ficar mais fácil de eu encontrar. Então eu cliquei aqui, ela ordenou para mim, o meu já estava ordenado. Então vamos lá. Primeiro componente controle que nós vamos arrastar e colocar aqui no nosso formulário vai ser um rótulo. Alguém sabe como que é rótulo em inglês? Então, se eu não sei, rótulo, esqueci, vou lá no Google, lá, coloco de inglês, de português para inglês, rótulo é label. Então, vou arrastar um label e colocar aqui. Tá vendo que ele tem um Azinho, ó? O ícone não está aqui à toa, ele está aqui para te dar uma ajuda. Ah, eu quero trabalhar com texto, tá? Tem um Azinho aqui do lado, deve ser esse.
Então, o label é um controle, um componente que só serve para exibir texto, ele não faz mais nada, ele exibe o texto só e é apenas para ajudar o usuário o que ele tem que fazer naquele campo. O segundo campo, deixa ele assim, daqui a pouco a gente vai mexer nas propriedades e a gente altera de todos, um por um, e aí configura tudo. Então vamos lá, o segundo, na frente de um rótulo eu quero colocar uma caixa de texto para ele digitar o texto que ele está querendo encontrar. Então como que é caixa de texto? Caixa é box e texto é text. Olha lá, então tem algum controle que chama caixa de texto, text box? Opa, encontrei um, tá vendo? Olha lá, eu desenho uma caixinha com uns textos dentro. Então você vai, arrasta ele, solta aqui na frente e olha lá que legal, então tá aqui minha caixa de texto. Ó. Pode deixar mais ou menos que eu vou explicar como é que faz para formatar usando as ferramentas de apoio à formatação. Tá? Por enquanto eu coloquei um rótulo e uma caixa de texto. Agora vamos colocar os botões. Então eu quero colocar um botão pesquisar aqui e tem o inserir, alterar, excluir, consultar e fechar. Então vamos procurar aqui, botão em inglês é button. Olha lá. Então é bem parecido. Aí tem o desenho de um botão AB aqui. Vou arrastar e soltar lá. Então eu quero colocar aqui um botão que vai ser o meu pesquisar. Aí eu quero colocar outro aqui que é o inserir. Quero colocar um do lado que é o alterar. O excluir. O consultar e o fechar, que é para fechar a tela, tá vendo? Então, ó, se eu quiser, eu posso só vir com o mouse, ó, seguro o botão, ó, grifa todos e você consegue marcar todos e arrastar, tá? Então, daqui a pouco eu vou ensinar a formatar eles. Não se preocupe com o alinhamento, que eu vou mostrar nas ferramentas que alinham tudo pra gente, sem precisar ficar se preocupando. E por último, vamos pôr aqui no meio da nossa tela um grid. O que é um grid? Quem nunca mexeu com programação? O grid nada mais é uma tabela, ele parece como se fosse uma planilha do Excel. Então nós vamos pegar aquelas coleções de clientes que nós fizemos lá nas primeiras aulas, objeto de transferência, e vamos colocar aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, código do cliente, nome do cliente. Então cada coluna do grid vai ser um campo do cliente. Então ele vai exibir as informações. Aí vai ter uma linha um cliente, outra linha outro cliente, bem parecido com aquele que nós vimos lá no banco de dados quando a gente consultava o que tinha dentro da tabela. É muito parecido. Só que aqui a gente consegue configurar a cor, a gente consegue configurar, colocar um cabeçalho legal, personalizado. Então a gente consegue trabalhar esse grid da forma como a gente quiser. Consegue pintar a cor sim, cor não, se precisar. Então você configura ele. Então vamos arrastar um grid. Onde que o grid fica? Como nós estamos aqui em Allforms, se a gente procurar, ele chama grid grade de dados. Como é que é dados em inglês? É data. Como é que é grid? É grid. Então olha lá, data grid view, ó. Um visualizador que exibe os dados no formato de grid, de grade, no formato de tipo uma planilha de Excel. Eu vou arrastar esse cara aqui, vou soltar ele. Olha lá, então ele já criou ele aqui. Posso só dar uma ajeitadinha nele aqui na tela para ficar aqui legal. Então quando eu clico em cima dele, tá vendo? Aparece esses quadradinhos brancos. E aí você clica em cima de qualquer um deles e arrasta, aí você estende também, estende o tamanho dele. Ó. Quando você mexe por aqui, a propriedade size, que é aquela que a gente configurou no form, ela altera sozinha lá por trás, tá? Vamos começar a colocar as propriedades dos nossos componentes. Então vamos começar pelo label. Então, vou deixar só mais um espacinho aqui para ele. Então eu clico no label, botão direito propriedades. Aqui eu vou fixar a janela de propriedades. Agora nós vamos trabalhar com ela um bom tempo aqui, todos os objetos. Então eu cliquei no label. Notem que aqui em cima, tá vendo aqui na parte de cima da janela de propriedades, você tem a relação de controles que estão dentro do formulário. Então, todos esses controles estão nesse formulário que está aberto. Como eles estão sem o nome, tá vendo? Label 1, botão 1, data grid view 1. Então não tem como saber qual que é qual. Agora, conforme a gente for colocando os nomes neles, aqui os nomes ficam padronizados e aí fica mais fácil de você encontrar se você quiser vir por aqui. Então vamos lá, o primeiro, o label. Primeira propriedade sempre, vamos colocar aqui o name dele, label pesquisa. Então o nome dele é label pesquisa, que é a parte de pesquisa. E a propriedade text dele, então o label, ele tem duas propriedades que são as propriedades básicas, que é o name, que é o nome dele, que todos os controles têm a propriedade name, e a propriedade text. Notem que todo controle que exibe um texto, que tem um texto em alguma parte do controle, tem essa propriedade text, que é onde você altera aquele texto do controle. Então aqui onde está label 1, está exibindo label 1 aqui no label, vou mudar para
O que a gente vai poder digitar nesse campo de pesquisa? Lembra que nós fizemos duas procedures, uma de consultar por ID, por código, e outra de consultar por nome. Então no label nós vamos colocar aqui código barra nome. Então o usuário pode digitar ou código ou nome. Então vamos na propriedade text dele e vamos colocar código barra nome. Para o usuário saber que ele pode digitar tanto o código quanto o nome do usuário. O código barra nome. As propriedades, muitas propriedades, elas se repetem em todos os controles. Por exemplo, estilo da borda, cor do backcolor, cor do fundo. Enable, o que é enable? Enable é habilitado. Então está habilitado o controle. Se está true, quer dizer que está habilitado. False está desabilitado. Fonte, cor do fundo, font color, tá vendo? Então tem controles que são, propriedades que são padrões, que elas se repetem na maioria dos controles. A size, aí conforme você vai configurando as propriedades, você vai se familiarizando com elas. Então vamos para o segundo controle agora, vamos clicar aqui no... Então label de forma resumida é só o name e o text, que é o texto que você quer que exibe aqui. Vamos para o segundo controle, que é o text box. O name dele vamos chamar de text box pesquisa. E no caso aqui do text box, só vamos colocar o name mesmo. Então ele tem as propriedades também, backcolor, font. Tem a propriedade text. O que é a propriedade text? O texto que você digitar aqui é o texto que aparece dentro da caixa de texto. Tá? Então aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, Drauzio, e der o Enter, olha lá, ó, dentro da caixa de texto aparece Drauzio. Tá vendo? E mesma coisa vai acontecer, depois eu vou explicar melhor, quando estiver executando, que digitar a palavra Drauzio, que o usuário digitar a palavra Drauzio, ele vem no teclado Drauzio. Essa palavra ela é colocada nessa propriedade, então ela vem e aparece aqui. Aí na programação nós vamos colocar o nome do campo, textbox, pesquisa.text, e vou pegar o que o usuário digitou. Tá? Então se eu digitar aqui, ele coloca lá dentro. Se eu digitar lá dentro, ele coloca aqui. Essa propriedade text é a propriedade que nós vamos usar para pegar o texto que é digitado dentro da caixa de texto. No caso aqui eu não quero que venha nenhum texto. Vamos agora então configurar os botões. Então vou começar pelo primeiro botão. Então lá, esse botão, que é o botão 1, que é esse cara aqui, ele vai ser o botão de pesquisa. Vamos chamar ele de botão pesquisa. Aqui no botão, então tem duas propriedades também que são as propriedades básicas, que é o name, que a gente acabou de colocar, botão pesquisa. E a outra propriedade básica é o texto dele, que nós temos que colocar um texto que é o que vai aparecer escrito no botão. Então vamos colocar aqui pesquisar. Olha lá, o que eu digitei aqui, ó, pesquisar, é o que apareceu aqui para mim no botão. Então vamos mudar só o nome dele lá em cima, eu coloquei pesquisa, vamos chamar de pesquisar. Então vai ficar botão pesquisar. Então aqui o name fica botão pesquisar e o text fica pesquisar. Lembrando que aqui no botão você consegue fazer a mesma coisa que eu expliquei no menu. Se você vir antes da palavra que você quer colocar um E comercial, eu coloquei um Ezinho comercial aqui, atrás do nome aparece o risquinho, tá vendo a letra? Eu coloquei antes do P, né? Então apareceu embaixo do P o risquinho. Então quando a tela abrir, se eu apertar o Alt, P, ele pressiona o Enter nesse botão. Aí tem outras propriedades, ó, visível, se quer que o botão fique visível ou não. Fonte, tá vendo? Que é a fonte. Tem aqui o estilo do botão, ó, flat estilo. Aí tem o dock, tá vendo? Então tem várias propriedades, ó, alt size, imagem, dá para você colocar imagem no botão também, ó. Background imagem. Então tem algumas propriedades. Nesse caso, como é uma temporada básica, vamos trabalhar só com o name e com o text do botão. Então vamos para o próximo. Então vai ser inserir, alterar, excluir, consultar e fechar. Então vamos lá, o nome dele vai ser botão inserir, que é esse cara, nós estamos trabalhando com esse aqui, e vamos chamar ele text dele de inserir. Vamos para o próximo, que é o segundo, o nome dele vai ser botão alterar, vou colocar o nome dele, botão alterar, e a propriedade text dele vai ser alterar. Vamos para o próximo, que é o consultar. Vamos pôr que esse aqui vai ser o excluir. Então o próximo vai ser o excluir.
Nós estamos falando desse aqui. E o text dele vai ser excluir. O outro, que é o consultar, e o text dele é consultar. E por último, o botão fechar, que vamos chamar de botão fechar. E o text dele vamos chamar de fechar. O fechar é opcional. Como você tem um X aqui em cima, se você falar, não quero colocar esse fechar, não tem problema, porque você já tem o X que deixa o usuário fechar. Mas é melhor, o usuário está aqui embaixo, em série, a tela exclui, acabou, já tem o fechar aqui, já fecha, fica mais intuitivo. Então está pronta a minha tela, agora vamos configurar, então já configuramos aqui o rótulo, que é um tipo, a caixa de texto, que é o text box, os buttons, só falta o grid. Então vamos configurar agora o grid. Vamos configurar o nome dele, então clico sobre o grid tem um name, e aí vou chamar esse data grid view, pode ser principal. Por que principal? Porque depois se você copiar esses campos e colar em outra tela, fica bem genérico, né? Label pesquisar, label txt pesquisa, que é o text box. Aí tem o botão pesquisar, o botão inserir, alterar, excluir, consultar, fechar e o grid principal. Então todos os controles têm um nome relativamente genérico. Então você pode copiar e colar em outras telas. Se tivesse grid cliente, você coloca na tela de fornecedor, aí você tem que mudar de cliente para fornecedor. Você coloca. Então se você põe um nome genérico, como só tem um na tela, aí fica fácil para você copiar e levar para outras telas. Se tivesse vários grids, aí tem que colocar um nome específico para saber distinguir. Como aqui é um só, não tem problema. Então o nome dele ficou Data Grid View Principal. Antes de configurar as colunas do grid, eu quero explicar como é que funciona a parte de organização agora. Como é que a gente faz para deixar esses controles bem legais na tela, bem organizado. Tem como você fazer arrastando e soltando. Por exemplo, aqui eu vou arrastar os text box aqui. Olha lá, tá vendo quando que tem as cores? Quando fica a cor rosa, que é um roxo aqui, né? Quer dizer que ele está alinhado bem no centro do controle. Olha lá, se você solta, quando ele fica rosa, quando ele fica roxo, olha lá, está bem no centro. Então ele encontrou o centro do controle. Tá vendo? Se ele fica azul, ele encontrou, por exemplo, a parte de baixo ou alinhou com a parte de cima. Então você já tem essa ferramenta que te ajuda na hora de alinhar. Por exemplo, se eu quiser fazer assim, eu alinho. Agora vamos supor que igual uma pessoa igual eu sou bastante, eu gosto de deixar a tela bem legal, bem distribuída, por exemplo, esse espaço aqui está menor que esse espaço aqui. Como é que eu faço para ter certeza que todos os espaços estão iguais? Ou pode ver que o fechar ele está fora de alinhamento aqui, ó. Como é que eu faço para deixar eles alinhados, com os espaços iguais, do jeitinho que eu quiser? Para isso eu tenho a ferramenta no Visual Studio, que é uma ferramenta bem legal, que é, vamos vir aqui em View, Toolbars, Layout. Ó, vai no menu View, lá em cima, aí vem na opção Toolbars, que são as barras de ferramentas, e tem essa barra Layout. Se não tiver marcada de vocês, clica para marcar. Se tiver marcado igual a minha, quer dizer que ela está aqui, ó. Que barra que é essa? É essa barra aqui, ó. Tá vendo essa barrinha que está aqui, que tem uns riscos? Essa barra ela vai ajudar a gente a organizar nossos controles. Então, ó, passa o mouse em cima, ó. Vamos lá, vamos começar selecionando alguns controles para elas aparecerem aqui para a gente ver. Então, como é que é a lógica dessa barrinha? O primeiro campo que você escolher é o campo que ele vai pegar como base. Por exemplo, eu vou clicar no fechar, vou segurar o Ctrl do teclado e vou clicando nos outros. Ó. Então, qual que eu cliquei primeiro de todos? Cliquei no fechar, depois nos outros. Então, o fechar vai ser o de base. Se eu mandar alinhar em cima, ele vai pegar o fechar e vai alinhar todos de acordo com o fechar. Se eu mandar alinhar no meio, ele vai usar o fechar. Então vamos fazer o inverso. Eu quero que ele alinhe baseado aqui no inserir. Clico no inserir, seguro o Ctrl do teclado, não solto o Ctrl e vou clicando. Cliquei no inserir, seguro o Ctrl e vou clicando com o mouse nos outros. Continuo com o Ctrl segurado. A hora que eu terminar, eu solto o Ctrl e aí eu posso vir e configurar aqui os alinhamentos. Então, ó, quais são os alinhamentos que eu tenho? Tá vendo? Se você passar o mouse em cima, ó, alinhar na esquerda, tá vendo?
alinhar no centro, alinhar na direita, alinhar no topo. Então aqui você tem as opções, ó. Tá vendo? O que é esse asterisco aqui, ó? Make same width. Ele fala manter a mesma largura. Se você tem uns botões e você quer deixar todos com a mesma largura, como eu não mexi neles, eles estão com a mesma largura, que são todos iguais. Agora, se tivesse alterado e quisesse manter uma largura igual, eu uso esse botão. Esse do lado aqui, ó, manter a mesma altura, ó. Colocar a mesma altura nos três. Então esse cara aqui ele coloca a mesma altura. Tem mais alguns que estão faltando aqui, vamos colocar eles. Como é que eu faço para colocar? Clico aqui no cantinho, ó, da barra, no fim da barra tem uma setinha para baixo e clico nesse botão. Ele vai dar mais uma lista de botões, ó. Então aqui está a relação dos botões, ó. Esses que estão marcados já estão aparecendo. Então esses caras aqui que eu gosto bastante, ó. Esse aqui, ó, incrementar na horizontal espaço e remover os espaços na horizontal. E esse outro aqui também, ó, remover os espaços na vertical e incrementar os espaços na vertical. Então ele vai encostar todos os controles um no outro e depois você vai incrementando os espaços e ele vai colocando. E tem esse cara aqui embaixo também que é o mais importante de todos, que é o Tab Order, que você pode usar para fazer a tabulação da tela, que depois a gente vai usar no finalzinho dessa aula. Então vamos marcar esses caras. Se quiser marcar todos, pode marcar todos, ó. Então vou marcar aqui esse aqui, pode marcar todos se quiser, já ver o que cada um faz. E aí eu fecho. Então, ó, todos eles estão aqui agora. Então vamos começar então alinhando o topo. Então, ó, vou pegar como base o fechar. Então clico no fechar, seguro o Ctrl, eu vou clicando nos outros. Então eles estão selecionados aqui, o fechar foi o meu botão base. Então primeira coisa, ó, eu vou pedir para eles alinharem no topo. Então todos vão pegar o fechar como base e vão alinhar no topo. Olha lá, alinhou. Tá vendo? Não sei se vocês perceberam, eles deram uma mexidinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó. Tá vendo que tem uma paredinha todos juntos aqui, ó, em um azulzinho? Quer dizer que ele vai juntar todos os controles para mim, ó. Então vou apertar ele, ó. A opção chama remover os espaços na horizontal. Então horizonte, né, que é de assim, ele vai remover os espaços. Olha lá, remover os espaços, tá vendo? Agora eu vou adicionar espaço entre eles. Então vou usar essa opção, ó, incrementar o espaço horizontal, que é essa opção aqui. Tá vendo? Então eu clico uma vez, ó, ele aumentou um espaço. E aí eu posso usar a seta do teclado, ó, vou colocar para a direita, até onde eu quiser aqui, tá vendo? Para baixo, ó, vou na seta do teclado. Então eu normalmente quando eu alinho, eu gosto de alinhar assim, ó, eu deixo aqui o quadradinho branco, ó, bem perto, eu não deixo ele ultrapassar, eu deixo ele encostar aqui, em cima e embaixo, então ele fica alinhado no lado direito e no lado de baixo, ó. E aí se eu clicar fora, olha que bonito que ficou, tá vendo? O alinhamento, tanto o alinhamento de cima quanto o espaçamento entre os botões está perfeito, visualmente falando é agradável. Aí eu posso aqui no grid, simplesmente eu posso aqui agora arrastar o grid, ó, ele vai alinhar aqui com, aparecer um risco azul alinhando com o botão fechar aqui, que é o limite. Vou baixar mais um pouco ele, trazer mais um pouco para cá. Aí aqui a caixa de texto eu posso fazer a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá embaixo aqui, que é a parte de cima. Vamos pegar o label como base, clica nele, segura o Ctrl, clica nos outros, ó. Então cliquei nele, segura o Ctrl, clica nos outros. Aí eu posso alinhar no topo, tá vendo? Então escolhi essa opção, alinhar no topo. E esses aqui, por exemplo, ó, em vez de alinhar no topo, tá vendo? Se eu alinhar no topo, olha lá que ele faz, ó, o label ele fica um pouco mais para cima, porque o tamanho dele é um pouco mais baixo que esse aqui. Então o que eu posso fazer? Em vez de alinhar no topo, eu vou alinhar no centro. Então eu vou escolher essa opção azul aqui, ó. Ó, ele alinha no meio. Então, na hora que eu apertar ela, olha lá, ele vai alinhar os três no meio. Vou clicar com uma setinha do mouse para baixo. Olha lá, então agora eu sei que eles estão alinhados no meio, ó, visualmente está legal. Eu posso clicar no text box aqui, puxar um pouco para cá. Ó, vamos fazer outra opção. Ó, vou clicar no grid, segurar o Ctrl e clicar no botão pesquisar. Então primeiro eu cliquei aqui no grid, segurei o Ctrl para ele ter pesquisar. Então o grid é o que ele vai usar de base. E aí eu vou usar essa opção aqui, ó, que é colocar alinhamento na direita, alinhar eles dois na direita. Olha lá, ele vai empurrar o botão no alinhamento do grid. E por último eu pego e puxo mais um pouco o text box. Então aqui eu tenho a minha tela prontinha. Olha que visual agradável, ela está bem distribuída, os botões, aqui em cima está alinhado. Então para o usuário final isso é gostoso, ele bate o olho e tem uma tela bem alinhada. Isso se torna agradável para o usuário estar trabalhando com a tela. E por último então vou mostrar o Tab. Então esse botão aqui que é bem interessante, ó. O que é o Tab? O Tab, que é essa opção aqui,
É quando eu começar a entrar nessa tela, ele vai cair no foco no primeiro tab que ele encontrar. Então, vamos falar que o primeiro tab é esse aqui, ó. Esse campo, esse é o primeiro da lista. Depois, se eu apertar o tab, ele vai vir para cá. Se eu apertar o tab, ele vem para o grid. Se eu apertar o tab, ele vem para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Então, a tabulação é para que o usuário não precise usar o mouse se ele não quiser usar. Então, é para isso que serve o tab. Como é que eu arrumo o index? A gente chama de index. Index é o índice, é o número dele sequencial que a aplicação vai levar de um para o outro. Então, eu vou vir e vou apertar esse botão. Ó, clica no formulário, aperta esse botão Tab Order. Olha lá, ele lista como é que está nesse momento o Tab Order. Ó. Ele é montado de acordo com a forma eu fui colocando os campos. Então, o primeiro que eu coloquei foi o Label, depois eu coloquei o Text Box, aí coloquei o botão Pesquisar, coloquei os botões aqui embaixo. E aí coloquei o grid por último. Tá vendo? Se eu deixar assim, tá errado, porque ele vai vir no pesquisar, depois ele vai vir aqui para baixo, vai passar por esses botões, aí ele vem para o grid, depois ele volta para cá, então não é a ordem que eu quero. Então vamos clicando na ordem que eu quero. Ó, primeiro eu quero que ele venha nesse label, depois nesse text box, depois nesse botão pesquisar, aí vem aqui no grid, depois vem aqui, vou clicando, ó, sobre eles. Ok, a hora que ele ficar azul de novo, quer dizer que ele já terminou. Você clicou em todos os elementos da tela. Tá vendo? Então eu posso clicar em cima do azulzinho mesmo. 0, 1, esse aqui é o 2, depois vem pra cá, aí vem pra cá, lá. Tá vendo que eles estão ficando branco? Quando eu clicar no último, opa, ficou azul de novo, quer dizer que deu certo, a tabulação está pronta do meu formulário. Está pronto o visual, agora o que falta? Falta só configurar o grid, tá? Mas eu não vou entrar no grid agora, porque o grid, na hora que a gente for usar o grid, na hora que vem eu mostro com mais calma que eu quero mostrar detalhes sobre as propriedades, que campo que você tem que configurar e com mais detalhes no grid. Então, vou encerrar a aula por aqui. Vamos só, então, para finalizar, chamar esse formulário para ver ele rodando, né? Porque não adianta nada fazer ele e não ter a emoção de sentir esse formulário abrindo através do menu. Então, vamos chamar ele lá no Form Menu. Então, o design dele está pronto, ó, vou dar um salvar, vou fechar ele. Vou vir aqui na Solution Explorer, como a minha janela está com duas, eu clico aqui embaixo e ela vem para a Solution Explorer. Eu venho aqui em propriedades, a minha está assim como eu mostrei nas aulas anteriores que eu gosto de organizar. Vamos abrir o formulário de menu. Então aqui eu tenho o formulário de menu, Form Menu, aqui na minha camada de apresentação. Vou clicar duas vezes nele. Vocês lembram da outra aula que eu falei sobre eventos? Agora nós vamos implementar o evento clique do botão cliente. Então aqui eu tenho o menu cadastro, dentro dele eu tenho o menu cliente. Eu vou escrever o evento clique desse botão para chamar aquela tela. Então como eu falei na outra aula, é só clicar duas vezes sobre o menu cliente. Ó. Quando eu clico duas vezes ele vai para o código C#. Nota que eu estava aqui nesse formulário, agora ele já abriu o novo aqui e me jogou dentro do método que é o método... Ele me jogou dentro desse método que é, como é que chama o menu? Ó? Menu cliente. Lembra que eu expliquei lá passado? Underline, qual que é o evento? O evento é o clique. Então, quando alguém clicar naquele menu cliente, o que eu escrevi aqui no meio é o que vai ser executado. Na aula passada eu expliquei sobre o sender e sobre o e, também nesse caso nós não vamos precisar usar. Então, olha lá, se eu quiser alterar aqui entre o design e o código C#, ó, tá vendo como é .cs, ó, o arquivo .cs é o C# e o design aparece a palavra design na frente. Então, vamos implementar. Então, como é que eu implemento? Vamos lá, vamos chamar o formulário. Então, qual que é o nome do formulário? Primeiro passo. Esse formulário chama Form Cliente Selecionar. Eu tenho que usar o nome dele para chamar ele. Por que o nome dele? Porque se você der um botão direito nele e View Code, tá vendo aqui, ó, vai em View Code, aí você vem ver o código. Ó. O que ele é? O formulário é uma classe pública, ó, Public Class. E qual que é o nome da classe? É FRM Cliente Selecionar. Tá vendo? Então eu estou chamando uma classe lá. Agora, naquele momento, eu estou instanciando. Lembra que eu falei para vocês que instanciar é criar uma cópia nova, criar um objeto novo daquele modelinho lá? Então aqui, ó, agora eu vou voltar aqui para o meu Form Menu. Então eu vou instanciar aqui, ó, vou chamar um objeto novo. O nome dele é FRM Cliente Selecionar. Olha lá, ficou azulzinho. Falou, opa, Drauzio, achei um objeto dentro do seu projeto com esse nome aqui que chama Cliente Selecionar, que é esse cara aqui, ó. Então eu posso chamar a partir de agora, como é orientado do objeto, eu tenho uma classe que representa o objeto, esse objeto chama Cliente Selecionar Formulário. Então é um formulário, é um objeto, é um modelinho lá, é um template, um modelinho que eu fiz, que é o meu objeto. Eu posso usar ele onde eu quiser agora. Para usar ele, eu só falo assim, eu quero criar um novo desse
a aplicação, o programa cria um novo para mim e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, o tipo, que é o tipo, lembra que antigamente a gente usou assim, ó, int, decimal, string, aquilo lá são tipos que já vem nativo no .NET. Esse cara aqui, o form cliente selecionar, é na verdade uma classe, é um tipo aqui, é um objeto que nós criamos no nosso projeto. Vamos colocar o nome que a gente quiser aqui para ele agora. Aqui na frente é o apelido, eu posso pôr X, posso pôr Y, posso pôr Z, ou posso pôr simplesmente formulário, o que eu quiser. Então eu costumo colocar o mesmo nome e a primeira letra eu coloco ela minúscula. Então pega o mesmo nome aqui, só ponho o F minúsculo, fica igualzinho. E agora eu vou dar o igual aqui. O que é new, pessoal? New é novo. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala que está instanciando, nós estamos criando um novo, um objeto novo. Então estou criando um objeto novo. Na frente do new eu tenho que colocar o que? O construtor. Construtor, que é o cara que constrói esse objeto. Quando é objeto nativo aqui, a gente vai lá e coloca new lá e a classe está pronta, a gente nem precisa ficar sabendo o que acontece. É só colocar um new, abrir, fechar parênteses, ponto e vírgula. Como esse aqui foi nós que implementamos, eu tenho como mostrar para vocês o que ele vai fazer, você vai escrever aqui na frente. Ó. Você vai colocar aqui na frente o construtor dessa classe. Quem que é o construtor? Vou voltar nela aqui em cima, ó. Classe que eu mostrei agora há pouco, ou clica duas vezes, clica aqui com o botão direito View Code, no form de cliente, então ele vai abrir esse cara aqui. Lembra que eu expliquei na aula passada sobre construtor? Como é que eu faço para identificar um construtor? Essa classe, por enquanto, como ela não tem nada, tá? Só tem ele aqui dentro, ó. O construtor ele começa com público, ele não tem nenhum tipo aqui, não tem nenhuma porta de saída aqui no meio, ali, não tem mais nada, e tem um nome na frente, que é o mesmo nome da classe, ó. Essa classe chama form cliente, esse cara também chama form cliente selecionar. Ele é público, ele não tem nada no meio, então esse cara é o construtor. Então é esse cara aqui que eu tenho que chamar para construir essa tela. Então lá na frente do new agora, eu vou pôr essa palavra aqui, ó, form cliente selecionar, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então quando a gente fala que depois do new vem o construtor da classe, é esse cara que nós estamos chamando aqui, ó. Como é que ele vai construir a classe? Lembra da aula passada que eu falei? Ele vai pegar e vai, ó, o que faz dentro desse construtor? Ele vai entrar aqui dentro e vai falar assim, vou executar tudo que tem aqui. Ele vai executar esse cara aqui que na aula passada eu expliquei para vocês, que é onde fica todos os elementos que você arrastou na tela. Então ele vai construir a tela para você. Então lá, igual a new, frm, formatar cliente, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí está instanciado o meu formulário de selecionar cliente. Olha lá, new, então aqui ó, ele vai entrar lá naquele lugar que eu acabei de mostrar, vai construir todas as telas, botão, caixa de texto, grid, constrói tudo. Quando ele terminar, ele devolve, ó, ele devolve e joga aqui dentro desse cara aqui, ó. Esse cara aqui antes é só para falar que o que vai estar aqui dentro é um formulário de cliente selecionar, que é o resultado que esse cara aqui vai dar para a gente. Então ele vai construir tudo, opa, tá aí o que você pediu, joga aqui dentro, e eu sei que tipo que é que está aqui dentro por causa dessa palavra que eu coloco antes, que aqui antes é o tipo da variável. Na verdade, isso aqui nada mais é que uma variável, o tipo dessa variável é o que vem antes dela, então é uma variável que guarda um form de cliente selecionar. Então, para eu jogar uma coisa dentro dessa variável, eu venho aqui e mando construir esse formulário aqui. Quando eu dou new, ele constrói e coloca aqui dentro para mim. E daqui para baixo eu vou usar esse nome aqui, que eu sei que dentro desse nome tem um formulário de cliente, que é aquele que nós desenhamos hoje, prontinho para mim usar ele. Então vamos lá, vamos então agora o próximo passo é mostrar. Então como é que eu faço para mostrar? Eu venho aqui, coloco o nome dele, o apelido que eu dei. Como é que é mostrar em inglês? Ponto show. Olha lá, show em inglês é mostrar. Então, ponto show, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pessoal, aqui está pronto. Se você só quiser mostrar o formulário, está pronto. Mas como a nossa temporada ela usa o conceito de MDI, lembra que eu falei para vocês que a gente usa o conceito de MDI, onde eu tenho o formulário pai e os filhos abrem dentro dele? Esse cara aqui, ó, por enquanto, eu não falei que ele é filho daquele formulário, então ele vai abrir solto, ele vai abrir no seu computador na tela solto, não vai abrir dentro do pai dele. Para mim falar que ele vai abrir dentro do pai dele, eu tenho que colocar uma linha aqui no meio falando que ele é filho do pai dele. Então como é que eu coloco essa linha? Eu coloco assim, ó, o nome dele, ponto MDI parent. Olha lá, o parent quer dizer que é o pai. Quem que é o pai MDI dele? Ó? Ele tem um pai? Se eu não pôr esse cara, quer dizer que ele não tem pai nenhum, ele vai abrir sozinho.
Se eu falar que ele tem um pai, que se eu colocar alguém aqui na frente, quer dizer que ele vai ter um pai. Então, quem que vai ser o pai dele? Nós não vamos falar que o pai dele é esse cara aqui, ó. Ele é o pai dele vai ser esse formulário aqui que é o menu, ele vai abrir aqui dentro desse formulário. Eu não estou nesse formulário aqui, ó. Tá vendo quando eu clico em cliente duas vezes aqui? Olha só onde eu estou. Eu estou dentro da classe form menu, que nada mais é que o form menu. Eu estou dentro do form menu. Então, o que você digitar aqui nesse corpo, você está digitando dentro do form menu, tá vendo? Então, para mim falar que esse cara aqui é o pai esse cara aqui é o pai desse formulário que eu vou abrir, é só falar igual a this, ó. Então, o parent dele é igual a this. O que quer dizer this? Quando vocês verem a palavra this, a tradução é este. Então, quem que é o pai dele é este aqui que ele está sendo escrito dentro dele aqui, ó. Então, o this quer dizer que ele vai ser filho do form menu. Então, sempre que vocês lerem na programação e vocês virem essa palavra this, significa que você está se referindo ao formulário onde você está escrevendo o código. Então, acabei de falar que o formulário cliente selecionar vai ser o pai dele, vai ser este formulário que é o formulário de menu, onde eu estou dentro dele. Feito isso, está pronto. Ó. Então, 3 linhas. Tipo da variável, o nome dela, o new, o construtor. Aí ele já construiu, então na linha de baixo aqui, essa tela vai estar pronta para ser usada. Aí eu falo assim, ó, essa tela aqui vai ter um pai, o pai vai ser eu, este, né, que é esse formulário menu que eu estou dentro aqui. E aí, depois que eu falei quem é o pai dela, eu vou lá e chamo esse formulário que eu acabei de construir, que já tem um pai, ponto show. Show é um método que exibe ele. E o formulário vai ser exibido. Vamos testar para ver? Então, ó, eu posso dar o start, ou vamos compilar como sempre, view output, aqui da janela de saída. Vou vir aqui com o botão direito, vou dar um build, o F6 ele constrói. Construiu o meu formulário, lá, um sucesso, 0 falhas, 3 atualizações. Vou executar. Clico aqui em Start, o F5. E aí vamos acessar, ver se ele realmente vai abrir o cadastro, cliente. Olha lá, abriu a tela. Tá vendo que ela abriu no cantinho? Ó? Eu esqueci de colocar uma propriedade legal que é para abrir aqui no centro. Então vamos voltar lá, a gente coloca ela já. Mas ó, só para vocês verem, cadastro, cliente. Ó, se eu arrastar, tá vendo que ele está preso? Ó? Esse é o conceito de MDI que eu falei para vocês. Ó. Quando a gente falou que esse cara aqui é o pai, é o MDI, o menu aqui, esse cara aqui de fora, ó, onde está cinza escuro. Então todos os filhos, os formulários que você abrir dentro dele aqui, ele fica preso. Ó. Então sua aplicação não deixa ele sair. Então ele está preso aqui dentro, tá vendo? Então ele é um formulário MDI. Aí que legal, né? Outra coisa, lembra que eu falei da borda? Ó, tá vendo? A borda fixa e simples. Essa aqui é uma borda normal. Eu consigo arrastar ela e movimentar ela, que a gente não configurou ela. Agora esse formulário eu falei que a borda é fixa e simples. Ó. Então ele não, tá vendo? Eu posso passar o mouse aqui que ele não vai deixar eu mexer. Então minha tela sempre vai ter esse tamanho bonito aqui. E não tem como o usuário distorcer ela, aumentar ela e fazer ela ficar feia. Lembra do tab que eu falei para vocês? Ó, nós estamos, o cursor entrou aqui. Por que ele entrou aqui? Porque o label, o tab não precisa parar nele. Então a programação já sabe que no label não precisa parar. Então o próximo depois do label é esse. Então lá, se eu der o tab, ele vem aqui para o botão pesquisar. Se eu der o tab, ele vem para o grid. Se eu der o tab, ele vem para inserir, alterar. Tá vendo? Ó? Ele vai se movimentando conforme eu vou apertando os tabs. E aí, se eu fechar, por enquanto a gente não implementou nenhum botão, ó, pode apertar que não acontece nada, não tem nada implementado. Então eu vou fechar no xizinho, ele fecha para mim. Vou fechar e vamos colocar para abrir no centro. Então vou fechar aqui o output. Vou voltar aqui na minha tela de selecionar, deixa eu fechar as 3, agora que já está implementado. Vou clicar aqui em Form e selecionar cliente de novo. Vou clicar no formulário, botão direito, propriedades, agora acho que vocês já aprenderam, né? Sempre que você quiser editar botão direito, propriedades, ela já abre a janela. E aí tem aquela propriedade que eu expliquei nas primeiras aulas, que é Windows State e Start Position. Nesse caso aqui, eu quero falar qual que é a posição Start que essa janela vai abrir. Então, Start Position Center Screen. Ó. A posição Start que ela vai abrir é no centro da tela. Então, quando essa tela abrir, ela vai localizar o centro do pai dela e vai abrir no centro do pai dela. Então, vou executar de novo. Olha lá, vou abrir aqui cadastro, cliente. Olha lá, viu que legal? Ela abriu no centro da tela certinho. Que para o usuário é gostoso, que o usuário normalmente está olhando para o meio da tela. Então, quando ela já abre no centro, o usuário já tem aquela sensação de que está no lugar que ele precisava a tela. Então, está pronto.
Fizemos a tela, então na aula que vem eu vou configurar o grid, vou mostrar aqui como que configura, como que coloca os campos que vão aparecer, as propriedades do objeto de transferência. E em seguida a gente constrói a outra tela, que é a tela de inserir, e começa a implementação do código para ir lá buscar os dados no banco de dados.